Irmãos, queria convidá-los a abrirem o texto, ou seu app, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aí no telão. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante, Herodes e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele falava e estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. E este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfília. João, porém, separando deles, se voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia e Pisídia, entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. E depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, vós tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. E depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. E antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades, não reconheceram Jesus, e condenando, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém,
os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Até quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deteriorização, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto aos seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas: Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecerem, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais crerias, se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente: Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou: Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e todos que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É interessante a gente perceber o comissionamento que essa igreja ali em Jerusalém estabelece para Paulo e Barnabé. É interessante que eles estavam num tempo de jejum, num tempo de adoração, num tempo de oração, e Deus ministra à igreja para que esses dois homens pudessem ser separados e enviados como missionários dessa igreja em Jerusalém para os gentios. Não havia uma ação preparatória que assim ocorreria. Não havia encaixes ou palavras que pudessem ter sido planejadas entre eles para que, no fervor daquela cerimônia, daquele momento de culto, se pudesse estabelecer uma proposta e assim ser indiscutível como uma ação do Espírito Santo de Deus. O que ocorreu foi de fato uma ação do Espírito Santo de Deus. O que ocorreu não foi estabelecido, pensado, organizado, maquinado por homem algum. O que aconteceu foi o Espírito Santo, Deus dirigindo a igreja. Quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vemos uma organização de processos, uma organização de responsabilidades, de exercício de ministérios. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, nós vemos que ela estava crescendo, mas ela se mantinha num âmbito de total dependência de Deus. Independentemente do número dessa igreja, o Senhor era o pastor dela e Deus usava pessoas com seus dons para o ensino, para a proclamação da palavra de Deus. E o foco era tão grande
que inclusive um grupo de 7 irmãos são estabelecidos para poder compor o diaconato, para que aqueles que estavam com a missão de oração e proclamação da palavra de Deus não pudessem deixar o que estavam fazendo para poder atender essas demandas sociais que naquela época estavam emergindo. É interessante nós vermos que essa igreja, que tem um DNA direto do próprio Cristo aos discípulos, apóstolos, e que se tornam a partir das mulheres, os outros cristãos que se converteram naquele momento, uma referência em que a igreja, comandada pelo próprio Deus, ela se mostrava livre para os seus movimentos, tanto para dentro da igreja, usando as pessoas com o seu dom, com o exercício do seu ministério, para o ensino da palavra, como também para fora, para a evangelização, para o cumprimento da missão. Esse mês agora, de outubro, nós pensamos sobre o ano, a espiritualidade saudável, e nesse mês nós pensamos sobre missão. Missão que é dada de forma específica e missão que é dada de forma coletiva. Missão que tem a ver com o nosso aspecto de vida ao todo que cumprimos, e missão que às vezes se estende a alguns aspectos focais do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano ou de um determinado período. Nesse mês nós vamos tentar trabalhar todas essas facetas para a gente entender o que Deus tem sobre nós. Mas esse texto é uma partida para esse entendimento. E esse texto, diferentemente, por exemplo, de Atos 1:8, que estabelece uma visão generalista para todos nós, como missionários, como discípulos de Jesus, nós encontramos aqui a ação do Espírito em que estabelece a missão específica para aqueles que estavam ali na igreja primitiva. Do trabalho interno, que já estava realizando e fazendo bem, ao trabalho externo, dos primeiros missionários que a igreja envia para cumprir o seu papel, exercer a ação de Deus sobre o mundo. Essas duas pessoas, talvez, entre os presentes, fossem as pessoas que mais pudessem exercer esse apostolado, esse ir e exercer a sua dinâmica de vida. O texto fala de um terceiro, João Marcos, que foi acompanhá-los. Talvez novo, um seminarista, uma pessoa que tivesse o desejo de conhecer mais de Deus, de viver mais os propósitos de Deus, mas que não foi comissionado pela igreja, que não foi dirigido pela igreja, que talvez convidado por algumas características que já eram peculiares a ele, como o seu desejo de falar de Jesus, de testemunhar a respeito de Jesus, talvez a sua forma obediente e submissa plenamente a tudo quanto Deus estabelecia sobre ele. Mas é interessante perceber que saem os 3, e não apenas os 2 comissionados. E eles começam a viver a viagem e a cumprir o propósito de Deus. Eles começam a ser questionados sobre a sua missão, e eles apresentam o valor e toda a historicidade da sua missão. Eles apresentam o conhecimento da sua missão. Eles perfazem o exercício da sua missão. E é interessante ver os embates, os problemas que começam a aparecer. Quem não é vocacionado, quem não tem a missão específica do apostolado, de ser missionário, de ser plantador de igreja, de ser evangelista, não consegue lidar com as adversidades. Recua, volta. Mas quem é designado por Deus para essa missão, avança, segue em frente. Os obstáculos surgem, os impedimentos aparecem, as barreiras se tornam enormes, mas eles conseguem transpor. Quando nós começamos a ver essa origem do ministério de Paulo, nós começamos a entender uma série de consequências que são geradas sobre o seu ministério.
ele se torna um grande pregador a todas as nações. Um Billy Graham, talvez, nos nossos dias, ele tem facilidade de chegar e aglomerar pessoas, ele tem facilidade de entrar nos lugares, ele tem facilidade porque ele tinha a história como fariseu da palavra de Deus, ele tinha o conhecimento técnico, teológico, de toda a visão antigo testamentária. Ele sabia como os judeus pensavam, ele sabia o que estava presente nas sinagogas, ele sabia do valor e do efeito do sumo sacerdote, dos doutores da lei, dos escribas, tanto dos fariseus quanto dos saduceus. Ele conhecia os pormenores desses ambientes. Quando ele se converte, a experiência que ele tem é imensa. E a partir daí, ele começa a se utilizar, não só do seu talento natural, mas do dom que Deus havia estabelecido para ele, para cumprir o ministério que só ele podia cumprir, naquele tempo, daquela forma. Barnabé vai para consolidá-lo, mas havia um propósito sobre a vida de Barnabé. Havia uma especificidade na missão de Barnabé, que era diferente da de Paulo. Então, quando ele encontra pessoas influentes, e ele tinha facilidade de transitar nesses ambientes influentes, ele conseguia ter a atenção dessas pessoas. E o seu ensino fácil, a sua didática fácil, a sua perspectiva relacional fácil, agregavam essas pessoas à sua volta. Então nós começamos a ver o procônsul e nós começamos a ver situações que começam a aparecer. Paulo tinha a sua ação desprendida, ele não precisava ficar em Jerusalém, até porque antes, como perseguidor da igreja, ele saía à busca dos cristãos. Ele tinha essa facilidade de ir e vir. Há uma caracterização sobre Paulo, porque ele tinha o conhecimento da história, ele tinha o conhecimento dos líderes religiosos daquela época, mas também Paulo tinha uma formação, ele também tinha uma perspectiva de conhecimento filosófico, ele tinha uma escola de formação, ele tinha uma estrutura por detrás, ele era uma pessoa de grande conhecimento, e isso o destacava. Mas além dessa caracterização que Paulo tinha, ele tinha oratória, ele sabia se expressar. Paulo também tinha desprendimento das circunstâncias, era uma pessoa, e conhecemos pela sua história, que nos momentos difíceis ele fazia suas tendas, mas era uma pessoa humilde, que ele recebia ajuda, como recebeu numa fase adversa ali na Ásia. Nós vemos o apóstolo Paulo tendo condições de não apenas falar para multidões, mas de construir bases de liderança, estabelecendo ensino para aqueles que estavam ali à volta, como os líderes da igreja de Éfeso, que se destaca o aspecto de cuidar daqueles presbíteros. Nós conseguimos ver o apóstolo Paulo despojado, passando por muitas coisas, enfrentando perseguição, sendo preso, ele podendo passar limites, fome, ele vivendo naufrágios, ele encontrando dificuldade ao ser picado por uma serpente, vivenciando terremotos. A relação dele era uma relação de imprevisibilidade. O apóstolo Paulo, ao fazer a vontade de Deus, sabia que encontraria vários aspectos que seriam contrários ao seu caminhar. A sua vida, a sua missão não seria fácil, mas ele era a pessoa certa para cumprir esse papel. Quem não era? Era João Marcos, que volta. Quem estava do lado de Paulo nessa viagem é Barnabé, porque faz o contraponto do outro lado. Um homem extremamente generoso, uma pessoa extremamente fiel, um homem com um olhar completamente equilibrado, cheio da graça de Deus,
e que talvez nesse tempo fora necessário porque Paulo estava muito afoito, se tornava até quase que inconsequente, e Barnabé, ajuizado, ele procurava segurar e trazer ponderação para Paulo. Quando nós vemos esses movimentos ocorrendo, nós vemos, Deus tinha uma missão específica para Paulo, e que ninguém outro poderia cumprir. Deus tinha uma missão específica para Barnabé, e que nenhum outro podia cumprir. Deus também tinha uma função específica para João Marcos, que nenhum outro podia cumprir. Tanto que ele volta, o apóstolo Paulo fica muito chateado com ele, mas depois o apóstolo Paulo se lembra, lá no finalzinho da sua caminhada, e traz João Marcos para poder fazer uma missão específica, depois de tanto tempo sendo tratado por Deus. Quando nós olhamos esse capítulo, nós vemos 3 homens, nós vemos outros líderes, nós vemos a igreja de Jerusalém e nós vemos a expansão da obra de Deus sobre a Ásia, sobre a Europa, sobre um contingenciamento em que Deus queria alcançar os judeus e os gentios para a sua eterna glória. Quando a gente pensa nisso, a gente fica se pensando, bom, essa era a missão de Paulo, essa era a missão de Barnabé. Qual é a missão que Deus tem para mim? Qual é a missão que Deus tem para a minha história? Qual é a missão que Deus tem para o meu futuro? O que é que Deus espera de mim? O que Ele tem planejado sobre os meus dias? E a gente precisa encontrar resposta para isso. A Bíblia diz que existem dons que Deus concede conforme a graça dEle, conforme a vontade dEle. Não somos nós que corremos atrás e batemos na porta de Deus e dizemos, me dá aí um pouco do dom da fé, me dá um pouco aí do dom da proposta profética, me dá aí um pouquinho dos frutos do Espírito que eu quero, ou dos dons, ou... A gente não tem esse mercado para chegar, pedir, comprar. Como, conhecendo a história de Paulo, isso se torna recorrente a uma caminhada dele, em que as pessoas desejam o que ele tem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele permite o talento natural nosso, mas Ele agrega o dom e Ele nos faz ter paixões, sonhos, desejos, e Ele homologa a junção desses elementos no molde em que nós cumprimos o nosso ministério. E que mesmo cumprindo de forma conjunta, como Paulo e Barnabé, Deus estabelece de forma singular de cada um. Cada um de nós aqui tem uma missão de Deus. E nós precisamos entender qual é essa missão de Deus. E a única forma de entender essa missão de Deus é viver submisso a Ele, em oração, procurando através do jejum, da disciplina espiritual, não a nossa vontade, mas o que Deus deseja e espera de nós. Porque à medida em que nós vivemos profundidade com Deus, valor de espiritualidade saudável com Deus, nós temos respostas à nossa vida. Tem muita gente perdido sem saber o que fazer, para onde ir. Diante das circunstâncias da vida, não sabem direito o que Deus espera e o que esse ou essa pessoa mesmo pode estabelecer como procedimento para frente. Nessa noite, eu quero dizer que Deus sabe quem é você e que Deus te propõe uma missão na sua vida. A missão não é sair daqui e lá para a Ásia, mas pode ser sair daqui e ir para o bairro aqui vizinho. Pode ser que Deus tenha a missão para você ir para o sertão. Talvez não seja o perfil missionário do apostolado, de ir, mas talvez seja de você, como Barnabé, ser generoso, de poder abençoar pessoas, de poder ensinar com a sua vida, de ser um professor de escola bíblica, um líder de célula.
de poder estabelecer um alinhamento de grupos de oração, de poder criar movimentos em que a igreja cumpra o seu papel social, de poder vincular-se à comunicação, de poder ter no foco do que Deus espera, a resposta que você precisa dar a Ele. Mas como você vai entender o que Deus espera de você? Como já disse, mergulhando na palavra, na experiência da oração, nas disciplinas espirituais. Por que isso é importante ser entendido? Porque nós temos uma tendência de ser influenciado. Sermos influenciados por aquilo que está no momento. Eu me lembro que na tragédia que ocorreu na cidade aqui de Mimoso do Sul e depois no Rio Grande do Sul, algumas pessoas chegaram para mim e disseram: me manda, eu quero ser missionário lá, eu quero ficar de tempo integral lá, eu quero largar tudo para lá. Eu falei com essas pessoas: me dê 5 dias, aí você volta a conversar comigo. 5 dias, e eu te mando. Alguns deles não voltaram. E os que voltaram disseram: pastor, eu entendo que não é realmente esse momento para ir para lá, não. Mas eu não deixei eles num vácuo. Não deixei eles assim, volto daqui a 5 dias simplesmente. Nesses 5 dias, você vai separar tempo. Você está querendo ir hoje para Mimoso, você está querendo ir hoje para o Rio Grande do Sul. Então separa 4 horas para você ter de oração com Deus. Como se você já estivesse no Rio Grande do Sul. Como se você já estivesse em Mimoso. 4 horas de oração. E que nessas 4 horas você procure uma só resposta: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem proposto para mim? Fala ao meu coração. Testifica isso no coração do meu pastor. Testifica isso no coração da igreja. 4 horas de oração. O que você vai fazer nesses 5 dias? Você vai olhar para o Rio Grande do Sul, você vai olhar para Mimoso e dizer: o que eu posso fazer nesse lugar? Porque ir para lá, por ir, tem muita gente que foi. Ir para cumprir uma missão, poucos. O que você vai fazer lá? Vai ser um braçal? Eu vou evangelizar? Aonde? Como? De que forma? Talvez seja injusto pensar em respostas prematuras antes de chegar no lugar, antes de ver as necessidades. Mas a gente precisa entender que nós somos responsáveis. Como é que eu envio essas pessoas para lá? Só por enviar. Eu preciso entender junto com essas pessoas qual é o papel e a missão que essas pessoas vão exercer. Porque à medida em que eu entro em contato, vocês estão precisando de mão de obra aí para fazer as coisas? Precisamos. Mas olha, a gente precisava de um músico aqui nesse tempo, para tocar, para poder nos abençoar aqui. Tem alguém aí? Esses não eram músicos, não tinha. Você precisa de uma pessoa que faz tudo para limpeza e tal? Preciso, mas por acaso você não tem aí uma pessoa formada em logística? Nós precisamos de uma pessoa em formação de logística aqui para nos ajudar. Bom, eu não tenho essa pessoa formada em logística aqui. Eu tenho uma pessoa que se dispõe a ser braçal. Você está precisando aí? E a pessoa diz: olha, eu até preciso, mas essa pessoa teria condições de me ajudar na evangelização, onde as pessoas estão concentradas? Essa pessoa tem facilidade para poder construir a pregação da palavra de Deus, a gente fazer cultos nesses lugares, da gente discipular as pessoas? Essa pessoa tem conhecimento da palavra adequado? Você pode mandar para mim pessoas assim? Então, quando existe a emoção do momento, eu digo assim: estou pronto, eu vou. Está pronto para quê? Está pronto para ir. Mas é só isso que importa? É só ir. Deus tem um chamado, é Ele quem estabelece. Não sou eu próprio que digo assim: eu sou o cara para isso. Eu sou a pessoa certa para isso. Porque normalmente quando Deus estabelece isso, gera-se constrangimento. Você ficamos constrangidos, porque Deus confia uma missão. E você diz assim: Senhor, mas logo eu para essa missão? Logo eu que vou cumprir esse propósito? Logo eu, Senhor? E Deus diz: é você.
e Deus confirma na igreja. São essas pessoas. E Deus confirma no coletivo, à medida em que nós vamos exercendo essa missão. Então, não é só o missionário transcultural o foco central da missão. Deus só dá a missão para pessoas para serem missionárias fora do Brasil, dentro do Brasil, fora do Estado do Espírito Santo, fora da cidade de Vila. Não. Deus também dá missões específicas e dirigidas para que essas pessoas possam fazer diferença. Quando a gente começa a pensar em alguns nomes da história, nós vemos o quanto essas pessoas tiveram uma missão específica. Martin Luther King, ele tinha a condição de ser um pastor, mas ele teve uma missão específica, um propósito específico, até na sua brevidade de vida, que influencia até nós, aos nossos dias. O valor que estava presente sobre a sua missão transcende a sua época, passa gerações. Quando nós começamos a olhar pessoas que influenciaram o mundo positivamente, nós vemos que essas pessoas tiveram no seu olhar uma missão e que, por mais difícil que fosse, eles honraram e cumpriram essa missão. Qual é a sua missão? Se você ainda não sabe, mergulha na experiência com Deus. Procura ouvir Deus. Mas não seja levado pelas emoções. Essa semana passada, conversando com uma pessoa vocacionada, ele disse para mim: como é que eu sei que Deus me quer no ministério? E eu falei para ele: quando você tiver pleno constrangimento de que Deus está te chamando, e é só para você o seu olhar naquilo que Deus está falando. Você não consegue ver outra pessoa. Você entende que é você que Deus está dizendo: vem para esse propósito. Segundo aspecto, a sua casa, quando você falar, ou você não vai falar, alguém da sua casa vai começar a te procurar e mencionar o que está sentindo em relação a você. Diferença no seu comportamento, diferença na sua espiritualidade, diferença na sua responsabilidade com as coisas de Deus. Terceira questão, a igreja vai olhar e vai ver esse chamado. As pessoas vão chegar até você e vão dizer: vejo você vocacionado, vejo você direcionado para isso, vejo você com essa missão. Quarto, pessoas que não te conhecem, pessoas que não estão na igreja, pessoas que às vezes podem até ser não crentes, vão chegar e dizer: você tem alguma coisa diferente, você tem alguma coisa especial. Deus tem um propósito na sua vida, ou Deus quer te usar de uma forma especial. A testificação vem ponto a ponto, estabelecendo sobre nós que é inconfundível o chamado dele para qualquer natureza humana. É inconfundível. E eu falei para ele: se você conseguir tudo isso, você dá o primeiro passo. O segundo passo é que é inadmissível uma pessoa querer estudar teologia, ser pastor, ser missionário, sem nunca ter ganhado uma pessoa para Cristo. Se você ainda não teve uma pessoa para Cristo, busque alcançar e discipular essa pessoa. Porque se você quer ganhar pessoas, abençoar pessoas, salvar pessoas, comece agora. Isso não vem depois de um curso teológico e depois da consagração ao ministério. Isso precisa ser efetivado agora na sua vida. Você é pai na fé de pessoas? Se não é, procure ser. Porque na dinâmica da nossa vida hoje, nós precisamos separar a visão ministerial e a missão de Deus espiritual sobre perspectivas que são às vezes acolhedoras ou designatórias do homem para o próprio homem. Eu tenho facilidade de fazer tal coisa, você tal coisa, não. Deus vai usar uma pessoa de língua presa, como Moisés, para ser líder de um povo. Uma pessoa com dificuldade de se expressar, porque Deus queria aquela pessoa com o seu coração. Davi foi horrível na sua família, mas foi um grande rei. Deus queria usá-lo como rei. E diante das circunstâncias, nós encontramos tantos outros personagens bíblicos
que tiveram seus limites, como Sansão, mas que foi usado por Deus para cumprir a sua missão. Quando olhamos as designações de cada um e a composição dos propósitos de Deus sobre cada um, nós conseguimos entender, Deus tem um olhar perfeito sobre cada um de nós. E o que nós temos, é Ele quem capacita, é Ele que faz as coisas acontecerem, porque não pode ser nosso. Eu sou bom nisso, automaticamente nada. Porque Deus não vai usar o que você é bom, Deus vai usar você. E o bom é Ele quem vai dar. É Ele que vai instituir, é Ele quem vai estabelecer. E a gente precisa entender isso, porque uma coisa é a projeção, a outra é a realidade. Deus trabalha com realidade, porque a Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração, Ele trabalha a partir do que nós somos, e não do que apresentamos ser, ou do que queremos ser. Deus não vai usar pessoas por aquilo que as pessoas julgam que elas sejam. Deus vai usar as pessoas por aquilo que Ele julga que esteja adequado para ser usado da sua forma e do seu jeito, no seu tempo. E ponto final. Então, dentro dessa realidade, o que nós precisamos entender é que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus não olha para um momento, um período, Deus olha para o todo, para uma história. E nós podemos aqui ter vários chamados, várias missões de Deus. E que bom que isso existe, porque isso prova nessa heterogeneidade, nessa diversidade, a unidade do Espírito, a diagramação, a formatação, a estrutura de que quem estabelece todas as coisas é Deus. Então é possível que entre nós não só hajam pessoas que não tenham visão do que fazer como missão e propósito de vida, mas que não sabe o que fazer, por exemplo, na própria realidade do dia. Independente de algo macro maior a ser cumprido, o que fazer? E isso depende do mesmo princípio de vida com Deus. Porque se você de manhã cedo não consagra o seu dia, você não consagra o seu propósito no dia, você fica perdido no dia. Mas se você começa de manhã cedo dizendo, Senhor, eu quero estar atento à Tua voz, o que o Senhor disser para mim hoje, eu vou fazer. E aí eu estou indo para a escola, e eu chego na escola, sento lá no banco, ou na carteira, e aí o professor começa a falar, a apresentar a aula, e aí tem um colega meu aqui do lado conversando com outro, e aí eu daqui a pouco me envolvo com essa situação de conversa desse meu colega. E o professor chama atenção uma vez, duas vezes, e daqui a pouco esses dois que estavam para lá, e quase que me envolve aqui também, são retirados de sala de aula. E aí, no intervalo, eu vou conversar com eles lá sobre aquele assunto que eles estavam conversando. Uma coisa boba. Mas se eu tenho uma missão dada ao meu dia, de ser bênção, eu posso simplesmente, com o meu colega aqui, dar um toque e dizer, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O professor está dando aula, está apresentando um conteúdo que vai ser importante para a gente. Talvez o meu toque ao meu colega poderia gerar a ele a condição de se aquietar. E aquele momento não ser só bom para ele, mas para o outro que estava sendo acolhido na conversa paralela à aula. E que acabou quase me influenciando também. Então, na dinâmica, se eu digo, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? E Deus começa dizendo, cuida do seu colega, dá um toque no seu colega. Você não pode fazer isso? Deus não está dizendo assim, leva a Bíblia na hora, levanta lá quando ele estiver conversando em conversa paralela e dá um estudo bíblico ali na hora da aula. Não está falando isso. Deus pede para cumprir as micromissões da mesma forma que Ele pede para cumprir as macro-missões da nossa vida. O respeito, a fidelidade ao seu propósito tem que ser a mesma. A gente precisa entender o que Deus espera, para que se cumpra sobre nós e sobre outros. E quando eu te pergunto qual é a sua missão, qual é o seu propósito, e você não sabe, o meu desafio é que você descubra, e que você perceba o que está à tua volta, o que está acontecendo com você. E antes de conhecer o todo, a macro, comece de forma específica, no seu dia.
Nós não terminamos o dia ainda. O que ainda Deus deseja de você nesse dia? O que Deus espera de você ainda nesse dia? Aqui com os nossos irmãos. Daqui para frente, ao encontro com o Rit daqui a pouco, ao ouvi-lo, partilhá-lo, a sua visão, o que você pode contribuir para ele? Não é só ouvir as propostas que ele tem, mas e você, o que você pode também fazer para ele? Você pode orar com ele, nós oramos coletivamente, você pode orar individualmente, você pode assumir compromisso pessoal com ele. Você pode hoje conversar dentro da sua casa com um membro da sua família, você pode abençoar seu filho, você pode abençoar sua filha, você pode abençoar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, você pode abençoar, você pode trazer uma palavra, você pode trazer um abraço, você pode trazer uma palavra de consolo, você pode dar uma boa noite ao seu vizinho, você pode conversar com algumas pessoas de repente na condução até a sua casa, ou de repente na carona que você vai dar ao irmão até a sua casa. Você pode, hoje à noite ainda, receber uma ligação de alguém e você tem uma missão de abençoar essa pessoa. Porque essa pessoa ligou do nada para você. E essa pessoa diz, desculpa aí, eu liguei, estava aqui, lembrei de você. Você não ligou por acaso. Deixa eu orar com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus colocou no meu coração a palavra para você aqui. Se a gente entende a missão, a gente vai cumprir a missão. Se a gente não consegue compreender, se a gente não sabe, a gente vai continuar perdido, porque a pessoa vai nos ligar. E aí, a gente não vai fazer nada. A gente vai estar participando das coisas, mas ali só vai participar. A gente está enrolando a vida, a gente está empurrando a vida, a gente está simplesmente seguindo, mas não é isso. Nessa noite eu queria desafiar a você, assuma um propósito na sua vida, submisso a Deus, e faça do seu dia a dia micros propósitos, micro missões. Aonde você vai, aonde você estiver, com quem você estiver, pergunta a Deus, viva uma vida com Deus para ouvir Deus dizendo para você o que Ele espera de você. Bom testemunho, claro, Deus espera de todos nós. Mas Senhor, o que o Senhor quer especificamente? O que o Senhor deseja especificamente? Quando eu vou preparar as minhas devocionais, as minhas mensagens, os meus estudos, eu pergunto a Deus, o que o Senhor quer que seja falado? Porque eu sou influenciável, eu vejo muitas frentes, eu não posso seguir as frentes, eu preciso seguir Deus, porque Deus vai dizer, Deus vai orientar, e aí eu não vou mandar recado para um ou para outro, eu não vou deixar a personalidade assumir a referência daquilo que é de Deus. Então, eu faço o que Deus propõe, e é por isso que eu consigo cumprir a missão em paz, porque eu falo o que Deus manda, o que Deus quer, a quem quiser, aonde estiver. Eu preciso entender que isso é de grande responsabilidade. E você precisa entender que o que você vai fazer também é de grande responsabilidade. Porque uma coisa é notória, nós sempre olhamos para o juízo final sobre a nossa prestação de contas diante de Deus do que nós fizermos. Mas e o que nós não fizermos? A gente vai prestar contas também. Senhor, me desculpa, o Senhor sabe, né? Eu estava muito ocupado, minha vida era muito difícil, e aí me enrolei, passou as décadas, e eu sei que o Senhor tinha um chamado para mim, mas olha, não deu para fazer, o que deu para fazer foi isso, a minha vida, a minha história, se resume a isso que o Senhor conhece muito bem. Você acha que Deus vai dizer assim, beleza meu amigo, entra aqui, vamos viver a eternidade junto? Ou você acha que Ele não vai te dar um puxãozinho de orelha? Ou você acha que você não tem um débito com as pessoas que você deveria abençoar e não abençoou, salvar e não salvou? Ou você acha que você não tem um débito da missão que você deveria cumprir aqui e você não cumpriu? Da falta que você gerou? Nós precisamos entender que isso é mais sério do que nós imaginamos. Porque isso não tem a ver só com um ponto, que é o espiritual, esse é o principal. Mas isso tem a ver com a razão da nossa vida por aqui, que permeia o espiritual.
mas que também tem a sua faceta social, familiar, fraterna entre os amigos, na nossa comunidade. Então entender isso e se colocar à disposição faz diferença. Eu me lembro que tinha um vizinho na nossa rua, que toda vez que chovia muito, antes de fazer o calçamento da rua, ele ia para um ponto estratégico que tinha uma pequena descidinha, e ali era muito liso, tinha um barrancozinho para a casa de um outro vizinho na frente. Ele ia ali, e ele falava com todo mundo: desce devagar, que é perigoso, desce devagar. Era certo, era chover, e esse moço estava ali. Até que foi feito a terraplanagem da rua, o calçamento. Aí a prefeitura foi lá e colocou um quebra-mola. E logo depois que ele colocou um quebra-mola lá, a prefeitura, ele ficou lá perto, durante um bom tempo, só avisando as pessoas, porque não dava para ver direito o quebra-mola. E ele estava orientando o quebra-mola. Coisa simples, mas que fez diferença para muitas pessoas. Porque as pessoas se sentiam seguras ao passar por ali. Muita gente não valorizava, mas muitas pessoas valorizavam uma coisa simples que ele fazia. Sabe, tinha um vizinho nosso, ele passava pela rua, fazendo a sua caminhadazinha, na década de 70, e ele passava cumprimentando todo mundo. Ele ia até perto das pessoas e dizia assim: bom dia para você. Ia lá para o outro lado da rua: bom dia para você. Ia lá, bom dia para você. Ele saía e, encontrando as pessoas, ele dava bom dia. Ele era muito simpático, todo mundo gostava dele. Interessante que no dia que ele faleceu, encheu o cemitério, porque as pessoas eram abençoadas com o bom dia dele, a simpatia dele, a alegria dele. Eu me lembro de um carteiro que, quando chegava na rua, os meninos saíam correndo lá para pegar as cartas, para ajudar ele a entregar as cartas na rua, porque ele era muito gente boa, e era fácil de criar relacionamento com as pessoas, e os meninos gostavam de estar com ele, de ser carteiro por 10 minutos. Ele de vez em quando colocava o bonezinho, o chapeuzinho na cabeça de um desses meninos nossos lá, para poder se sentir carteiro, entregando aquela carta. Uma missão de influenciar meninos, de criar alinhamentos de contribuições sociais. Eu me lembro disso até hoje, e eu acredito que boa parte daqueles que ainda sobreviveram ao longo desses anos tem essa lembrança de pessoas, assim como você, que influenciaram no seu jeito de falar, no seu jeito de se expressar, no seu jeito de tomar decisões, na sua fé, na sua visão de mundo, nos seus estudos. O professor chegar e dizer: você é um bom aluno, mas você precisa se aplicar um pouquinho mais nisso daqui. Você é uma pessoa muito inteligente, mas você não desenvolve a sua capacidade. E aí você começa a agir de uma forma diferente, porque aquele toque daquele professor fez diferença para você. E esse professor marca a sua vida, marca a sua história. Nós precisamos marcar a nossa vida, a nossa história. Quais são os nossos marcos? Deus está nos usando aonde? Com quem? Para quê? A gente precisa cumprir a nossa missão. A gente precisa exercer com autoridade essa missão. Ter o conhecimento, mas ter o poder de Deus nisso. Quando esse mago começa a trazer confusão para o precônsul, o apóstolo Paulo exorta ele e toma uma posição de autoridade espiritual. O que nós fazemos às vezes? Nós ficamos calados, não sabemos o que fazer, não sabemos a nossa missão, nós não conseguimos cumpri-la. Como o celular já disse, nosso tempo chegou ao fim. Nós precisamos finalizar esse tempo, mas nós não podemos sair daqui sem nós assumirmos um compromisso com Deus. Se eu não sei qual é a minha missão, meu propósito, Senhor, daqui para frente, eu quero ouvir isso do Senhor. E eu quero me entregar a uma vida mais precisa de oração para entender isso. Se eu sei o que Deus espera de mim, e eu não tenho feito o que Deus espera de mim, Senhor, tem misericórdia, mas eu vou fazer o que eu sei que o Senhor deseja de mim. Se eu sei
E eu faço de vez em quando, nessa noite, eu assumo e devo assumir um compromisso de constância para as micromissões no meu dia, a macromissão na minha história. O olhar e a visão é a mesma. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos vocaciona, é Deus que nos prepara, é Deus que nos envia. A igreja só faz o que Deus orienta. E se assim acontecer, você, eu, viveremos a plenitude de Deus. E nós ficaremos nessa égide do seu Santo Espírito, alcançados por estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo cumprir o propósito de Deus. O que Deus tem proposto para você? Qual é a sua missão? Qual é o propósito que Ele tem para a sua história? Se você fosse colocar uma expressão conjunta ao seu nome, o Edson Klitsky seria pastor? O Edson Klitsky seria psicólogo? O Edson Klitsky seria pai, esposo, amigo? Qual a caracterização junto ao meu nome? Qual a caracterização junto ao seu nome? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? O que é que Deus quer de nós? Se nós entendermos isso, nós vamos colocar junto com o nosso nome, porque o nosso nome vai ser ligado à nossa missão, porque só ao Edson Klitsky, com a identidade e o polegar da mão direita com as digitais, só há um no formato de ser o que é. Mesmo que hajam outros com o mesmo nome, mesmo que hajam outras pessoas com alinhamentos e missões parecidas, cada um de nós tem algo específico, e é por isso que cada um de nós vai prestar contas individualmente a Deus, porque Deus confia a todos esse propósito e essa missão. Vamos orar? Senhor, essa palavra nessa noite é para todos nós que estamos aqui, para todos nós que estamos acompanhando este culto online e aqueles que em algum momento terão acesso a essa palavra. Esse momento é um momento de descoberta, Senhor, para fazer sentido a nossa vida. Nós não podemos viver simplesmente como estamos, vivendo, tocando a vida, seguindo. Nós precisamos saber o que o Senhor espera, e nós precisamos saber onde estamos no que o Senhor espera. Nós precisamos exercer a nossa missão, e exercer com autoridade, com poder, fazendo o nosso melhor, mas fazendo muito mais do que até nós imaginamos ser possível, porque a capacitação é do Senhor sobre nós. Então, Pai, tenha misericórdia do nosso formato de vida, da nossa covardia diante dos propósitos do Senhor, da nossa omissão diante dos propósitos do Senhor, da nossa lentidão diante dos propósitos do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, porque nós estamos adiando o que o Senhor espera para ontem. Nós estamos postergando algumas decisões e escolhas que o Senhor tem sobre nós. Pai, nessa noite, ministra ao nosso coração, que não é só o entendimento da missão macro, mas da missão diária que o Senhor espera se cumprir a partir de nós. Que nós tenhamos uma espiritualidade saudável, ao ponto de exercer a nossa missão eficazmente. Ministra a nossa vida, para que possamos testemunhar o nosso entendimento sobre o Senhor e o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Porque hoje a nossa omissão pode ser maior do que as nossas ações. Pode ser que a nossa falta seja maior do que as nossas realizações. Por isso, diante de Ti, nesta noite, nós clamamos por cada um que aqui está, a começar por mim, Senhor, porque nós não queremos
simplesmente estar por aqui, viver o tempo aqui. Nós queremos entender e fazer cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Nos ajude a exercer isso. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.